Você está assistindo TV A100, um canal de comunicação digital da Academia Cearense de Enfermagem com a sociedade, criado com o apoio da Web Rádio da Associação dos Jovens de Irajá, AGIR, e do Laboratório de Práticas Coletivas em Saúde, LAPRAX, da US. Acesse e divulguem as redes sociais da A100 e o canal da TV A100 no YouTube. Olá, sejam muito bem-vindos todos e todas que nos assistem, especialmente a convidada do programa de hoje, programa Enfermeiros e Enfermeiras de Destaque da TV A100. Estamos recebendo no programa de hoje a enfermeira Regina Maria Monteiro de Sá Barreto, programa gravado hoje, dia 19 de junho de 2026. Sou Lucilane Maria Salles da Silva, professora da Universidade Estadual do Ceará, integrante da Academia Cearense de Enfermagem, onde tenho a honra de ocupar a cadeira de número 20, que tem como patrono a Frane Costa Lima Verde Júnior. Estamos na mediação desta edição do programa. O objetivo deste programa é publicizar enfermeiros e enfermeiras cearenses que assumem papel de destaque na saúde e na área da enfermagem, tanto local, regional, nacional e internacional. Apresentamos, então, vamos fazer uma breve apresentação da nossa convidada de hoje. Tá? A enfermeira Regina Maria de Sá Barreto foi graduada pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, com especialização em perinatologia e saúde reprodutiva pela Universidade Federal do Ceará, Educação em Saúde pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará e é especialista em enfermagem obstétrica. Atualmente, a enfermeira Regina Maria Monteiro de Sá Barreto, ela ocupa a direção de enfermagem do Hospital Geral de Fortaleza. Seja muito bem-vinda novamente, enfermeira Regina. É um prazer para nós, é uma honra também estar recebendo você no nosso programa. Tá? Você quer dizer algumas palavras iniciais? Primeiro, eu fico muito feliz, né? Me sinto muito honrada, né, com o convite. Ser destaque é uma coisa tão grandiosa, né? Que às vezes quando a gente se autoavalia, às vezes a gente nem sabe se merece, né? Mas eu fico muito feliz de poder contribuir, né, e estar aqui hoje com vocês. Nós vamos dar início ao primeiro bloco do programa. E aí, nesse primeiro bloco, eu gostaria, enfermeira Regina, que você falasse um pouco de sua trajetória de vida, a escolha pela profissão, enfermagem. Tá? Nos fale um pouco, né? A escolha dessa profissão e como foi que você caminhou nessa profissão. Né? Conte um pouco aí. Eu venho de uma família, né? Meu pai era da saúde, era dentista, né? E desde pequeno a gente sempre teve muito acesso assim à leitura, a revistas, né, de saúde. E lá em casa, tanto eu como meu irmão, nós sempre nos interessamos muito nessa busca dessa leitura. E meu pai sempre incentivou, né? E nesse percurso, né, de anos, quando foi na época de escolher, né, para que fazer vestibular, eu já tinha muito claro na minha cabeça que seria enfermagem. Sim, para mim foi uma escolha que me realiza muito como pessoa. Você já conhecia sobre a profissão? Tinha ouvido falar, leu em algum local sobre... Eu tive conhecimento nesse momento, quando meu pai sempre incentivava muito a leitura e sempre tinha muitas revistas falando sobre medicina, odontologia, sobre assistência em enfermagem dos hospitais, entendeu? Então, isso me fez caminhar para a enfermagem. Diferente do meu irmão foi para a medicina. O meu pai até achava, eu disse, não, pai, eu gosto do cuidado. Então, por isso foi essa escolha. E nos fale um pouco também sobre a sua formação, né? Desde a graduação, suas pós-graduação, como é que foi aí esse seu caminho?
Então, eu fiz vestibular, entrei na Universidade de Fortaleza, né, no FOR. Daí, então, sempre me dediquei muito, até porque tinha sido uma escolha, assim, que eu gostava, né, que acreditava muito claro para mim a questão assistencial. E eu lembro que no terceiro semestre, onde a gente ainda está naquele início, fundamentos de enfermagem, eu tive interesse de começar a entrar dentro do hospital, a estagiar. E naquela época tinha uns concursos, umas seleções, na realidade, né, para os hospitais, e eu passei, né? Não tinha habilidade, né, não tinha experiência, vivência dentro do hospital, mas tinha um conhecimento, porque sempre busquei um pouco mais além, né? E eu lembro que fui para a Santa Casa de Misericórdia como estudante, passei um bom tempo lá. Lembro demais do meu primeiro plantão, porque a gente não tinha, eu não tinha habilidade, não sabia, né? Você conhecia um pouco, estava em fundamentos, né? Mas encontrei pessoas que realmente me acolheram e me disseram: vou segurar na tua mão e vou contigo. Isso foi muito bom para mim. E aí, daí para lá, eu depois da Santa Casa, fui para um hospital que hoje já não existe mais, que era na Santos Dumont, que era o Walter Teles, que era infantil. E depois fui para César Carlos. E aí, César Carlos, eu fiquei um bom tempo como bolsista. E aí veio, foi com o tempo, me formei, né? E um detalhe, que antes de me formar, eu fiz o concurso do Ministério da Saúde. E aí foi quando eu me dei o meu primeiro emprego, realmente. E daí eu comecei a fazer, né, os cursos, me aperfeiçoar. E logo no início, assim, eu buscava muito essa questão da saúde da mulher, da obstetrícia, do cuidado com o recém-nascido. Por isso que todas as minhas especializações, eles caminham para perinatologia, saúde reprodutiva, obstetrícia. A gente tem uma linha, né, de Tem pensamento mesmo, aqui, de estudo. Né? Quer dizer, e a sua pós-graduação você fez na Universidade Federal? Fiz na Federal. Na Escola de Saúde. Na Escola de Saúde Pública e fiz uma na estadual, que foi a obstetrícia. Né? E atuava aqui na obstetrícia. Pronto, você atuou na obstetrícia. Comecei na pediatria. Né? Comecei na pediatria e depois fui para a obstetrícia. Bom, daqui a pouco você vai falar um pouquinho mais dessa sua trajetória aqui no hospital. Tá. Nós estamos finalizando aí o bloco 1, tá? Você que está nos assistindo na TV A100, programa Enfermeiros e Enfermeiras de Destaque, tá? Vocês podem acionar aí nossas redes sociais, dar um likezinho aí para nós, Facebook, Instagram, tá? E vamos aí finalizando o bloco 1. Olá, iniciamos agora o bloco 2 do programa Enfermeiros e Enfermeiras de Destaque da TV A100. Recebendo no nosso programa de hoje a enfermeira Regina Maria Monteiro de Sá Barreto. Enfermeira Regina, aí você nos disse que fez concurso, né? Para o HGF. Desde então, você atua no HGF, então nos conte um pouco como foi sua trajetória dentro do HGF. Desde o início, quando você passou no concurso e assumiu, né, sua vaga e veio caminhando até chegar, né, onde você está hoje. Eu fiz o concurso, entrei em 84 no HGF e entrei com um nível médio. Eu tenho muito orgulho da minha história,
porque eu comecei com um nível médio, me formei logo depois, né? Era um ano depois, eu já estava aqui com o nível médio, me formei, colei grau, e continuei com o nível médio ainda por 8 anos. Mas isso me incomodava muito, porque eu queria assumir, de fato, claro, Né? exatamente. E com 8 anos, lembro muito que foi a doutora Eucleia, era diretora técnica daqui do Hospital Geral, e foi ela que colocou todas as pessoas, né, que já tinham formado nos seus devidos locais. E aí foi quando eu fui para a obstetrícia, eles perguntaram, para onde é que você quer? Eu, sem sombra de dúvida, para a obstetrícia. E aí comecei na obstetrícia, enfermeira assistencial, passei longo tempo e cada vez mais apaixonada, né, pela obstetrícia. Quando foi já em 2003, eu fui convidada para assumir a coordenação de enfermagem da obstetrícia. A princípio, eu tive muito medo, né? Tinha receio, porque assumi a gestão de uma unidade grande, né? Porque nós temos emergência obstétrica, preparo, centro obstétrico e alojamento conjunto. Assim, eu tive um certo medo. E eu lembro que na conversa com o diretor e com o serviço de enfermagem, ela me fez uma pergunta assim, eu relatei meu medo, né? Ela disse assim, como é que você se sentiria se você assumisse agora? Eu disse, eu me sentiria como se eu tivesse engravidado, sem planejar. E aí eu disse, aquela história, eu estou grávida, não planejei, mas eu estou grávida. Então eu vou ter que assumir essa maternidade. E com certeza, como toda mãe, dá o seu melhor, né? Eu sempre digo que a gente acerta, a gente erra por amor e a gente acerta por amor. E foi assim que foi. Eu assumi a coordenação de enfermagem da obstetrícia em 2003. E me envolvi muito mais, me dediquei. Eu tinha uma vontade muito grande que a obstetrícia, com a HGF, crescesse, se destacasse dentro da Secretaria de Saúde, né? Porque já nessa época nós já estávamos vinculados à Secretaria de Saúde, ao Estado. Então, eu tinha essa ansiedade que o hospital, a obstetrícia do HGF, fosse destaque na Secretaria de Saúde do Estado de Ceará. E eu creio que a gente conseguiu aparecer um pouco mais. E daí, eu fiquei até 2019, eu fiquei 16 anos na obstetrícia. Chegou um ponto que eu disse, não, agora eu quero parar. E aí, estou parada. Eu falei com a direção, só que nessa época o HGF antes era gerência de enfermagem. E aí a direção geral nessa época me pediu para ficar 3 meses, até arranjar uma pessoa para substituir a gerência de enfermagem. E eu aceitei, meio receiosa, né? Foi quando isso? Em 2019. 2019. Dezembro de 2019. Quase pertinho da pandemia. Pois é. E aí, o que aconteceu? Eu ia passar 3 meses. Então, seria dezembro, janeiro, fevereiro. Março, eu sairia. Só que março veio a pandemia. E aí, então a direção pediu que eu saísse, que eu ficasse. E como eu sou apaixonada pelo Hospital Geral, porque aqui, tantos anos, né, você não poderia abandonar uma casa a qual eu tenho tanto amor. Eu disse, eu vou ficar. Receosa também, porque a gente sabe que é mais passando nessa pandemia, mas eu sou uma pessoa que eu não sei trabalhar sozinha. Então, assim, eu gosto de agregar as pessoas, até porque nós não sabemos tudo, né? Então, eu me aliei muito, muito mais ainda à equipe de enfermagem, às enfermeiras, os técnicos de enfermagem, aos auxiliares. Então,
sempre eu dizia, o Hospital Geral, ele não é feito por parentes, ele é feito por pessoas, profissionais que vão aqui. Essa engrenagem, ela roda, ela gira, porque são os profissionais que fazem esse hospital girar, esse hospital ter vida, né? Ele tem vida por conta dos profissionais. E daí, então, eu assumi, né? Quando foi em 2023, um novo organograma da Secretaria de Saúde do Estado de Ceará, o HGF passou a ser o primeiro hospital da rede César com a diretoria de enfermagem. Então, assim, eu me sinto muito mais, sabe assim, sinto uma honra de estar sendo ainda, né, a primeira diretora de enfermagem do Hospital Geral. É uma honra e um peso. Sim. Houve uma mudança no organograma. Exatamente. A terminologia saiu de gerente e agora é direção. É direção de enfermagem. Muito bem. E muda o contexto também, né? Sim, porque antes nós éramos ligados à direção técnica, então nós não tínhamos um poder de decisão, que hoje nós já temos. E assim, eu sou ligada diretamente à direção geral, né? Onde eu sempre tive, e hoje mais ainda, eu tenho muito apoio da direção geral. É muito bom trabalhar em harmonia, sabe? Nós, na realidade, o corpo diretivo, todos nós somos muito harmoniosos, muito. Isso é muito bom, né? Clima organizacional favorável. Exatamente. Ajuda muito. Estamos chegando ao fim do bloco 2 do programa Enfermeiros e Enfermeiras de Destaque da TV A100, recebendo na tarde de hoje a enfermeira Regina Sá, né? Da direção aqui da equipe de enfermagem do HGF. Nós estamos aqui no HGF fazendo esse programa, mas especialmente para vocês, os ouvintes, estudantes, enfermeiros, né? Ouvindo aqui a belíssima história da enfermeira Regina, que se encontra hoje nesse cargo, que é um destaque, tá? Já que o Hospital Geral de Fortaleza ele é referência no estado do Ceará, né? No Brasil também, né? Em algumas assistências que ele oferece, tá? Então, vamos ao final do bloco 2, né, com o intervalo musical. Estamos de volta ao bloco 3 do programa Enfermeiros e Enfermeiras de Destaque da TV A100, da Academia Cearense de Enfermagem. Estamos recebendo na tarde de hoje a enfermeira Regina Sá, diretora da equipe de enfermagem do Hospital Geral de Fortaleza. Um hospital importante, um cargo importante, e é um destaque para nós da enfermagem. Regina, me diga aí quais são os desafios, né, que você encontra ao estar nesse cargo, né, de direção de uma equipe tão grande. Quantos são essa equipe? O Hospital Geral é um hospital de alto risco, né, de alta complexidade, né? Ele, até então, era o maior hospital do estado do Ceará, né? Agora nós temos o hospital universitário, né, que superou um pouco os leitos. O Hospital Geral, ele é um hospital que atende não só o estado do Ceará, mas também o Norte e o Nordeste. E os desafios, né? Meu primeiro desafio foi quando começou a pandemia. Foi quando eu assumi, né? Todos nós sabemos, todos nós que somos da área da saúde, sabemos o que nós vivemos, né? Sim. Vivenciamos naquela época, né? Tudo novo, o receio, o medo. Mas nós tínhamos que buscar uma força, porque nós sabíamos que tínhamos pacientes que estavam precisando da nossa assistência. Esse foi o primeiro desafio.
Como foi Eu que vocês senti. lidaram com a falta de material, de EPIs, né, para a gente lembrar nessa época? No começo, realmente foi muito difícil, né? Então, nós tentamos usar estratégias, né, para que realmente não tivesse prejuízo nem para o paciente e nem para o profissional. E conseguimos ir superando isso aí. Eu sempre digo que todo dia a gente matava um leão, né? Mas eu acho que o que facilitou, que tornou a coisa um pouco mais suave, é exatamente todo mundo estar com o mesmo objetivo. A busca de uma assistência para aqueles pacientes, né? Para toda aquela população que nos procuraram. Então, esse foi o primeiro desafio. E eu sempre digo que eu jamais vou esquecer, porque eu vivenciei na pandemia momentos tristes, mas também no meio a gente encontrou também momentos de alegria quando a gente conseguia entregar aquele paciente que chegou tão ruim para a família. Maravilhoso. Então, que são os altos e baixos, né, da própria saúde. O outro desafio que eu vejo é nós temos uma equipe de enfermagem muito grande. Né? Hoje, atualmente, nós estamos com 3.450 e poucos profissionais, isso enfermeiros, técnicos e auxiliares. Né? Nós temos 63 serviços dentro deste hospital geral que nós temos pelo menos um profissional da enfermagem. Nós temos na hotelaria, fora assistencial, assim, nós temos na hotelaria, nós temos no almoxarifado, nós temos em núcleo de qualidade, enfim. E aí, Basicamente todos os setores, né? quase todos, né? Quase todos Quase têm. todos os setores. Né? Talvez sejam os trabalhadores de maior quantidade, né? Sim, 3.400. O hospital tem em torno de 6.700, 6.000 a 7.000 profissionais. Nós somos em torno de quase 50%, né? Para dirigir. Muita gente. Mas, é como eu lhe disse, né? Eu não consigo trabalhar sozinho. Eu acho que ninguém consegue trabalhar sozinho. Nós temos um corpo de coordenadoras e assessoras, sabe? Cada uma ela é uma representante da direção de enfermagem na unidade. São profissionais muito envolvidos, né? Que buscam sempre melhorar o seu setor, né? Pensando sempre no paciente. Então, isso, a gente ter esse grupo que veste a camisa, às vezes se torna o trabalho um pouco mais leve. Sim. É aquela equipe que, por exemplo, se alguém estiver em algum setor tendo uma necessidade e ela botar no grupo, estou precisando de ajuda, não tem dúvida. 2, 3 coordenadoras, enfermeiros, chegam, estou aqui, vou ajudar, vamos juntos. Então, isso é muito bom. A mesma coisa é a direção de enfermagem. Né? Eu estou lá, eu tenho uma assessora, né? Eu só tenho uma assessora de enfermagem, que é a doutora Gabriele, que é uma pessoa assim, que trabalha junto comigo, mas também tenho eu tenho umas coordenadoras de setor que estão lá junto comigo. Então, assim, se eu for nomear, né? Mas, graças a Deus. Outro desafio que nós temos aqui é porque a questão dos vínculos. Isso aí é um problema, né? Quais são os principais vínculos que tem? Nós ainda temos o Ministério da Saúde, muito pouco. Temos da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, principalmente agora, depois do concurso que começou com saúde, depois foi incorporado, efetivados, né? Então, assim, hoje nós temos um número bem maior de profissionais da CESA, mas nós ainda temos um número muito grande de profissionais da cooperativa. São os terceirizados, né? São cooperados. Então, assim, isso é um desafio, por quê? Porque nós recebemos esse profissional, treinamos esse profissional e, por pouco tempo, entregamos para outras instituições, né? Mas eu sempre digo, a gente é um hospital escola. Então, isso vai ser hoje, foi ontem, hoje e vai ser para sempre.
sempre estamos treinando e preparando profissionais. E eu fico feliz. Nada melhor do que você preparar um profissional, Você está contribuindo com outras instituições. exatamente, ele está lá exercendo uma profissão, exercendo a sua função com qualidade, né? Qualidade HGF. Qualidade HGF. Muita coisa. E nós temos aqui, quando eu entrei, eu tinha muita ansiedade, tinha aquela vontade com relação à educação, os treinamentos, né? Então, nós temos a educação permanente de enfermagem, que já existe há uns 26 anos. E quando eu entrei, eu chamei a equipe e disse, olha, a gente precisa intensificar esses treinamentos, a gente precisa qualificar o nosso profissional. Então, nós temos diariamente, nós temos treinamento no próprio setor, né? Isso quer dizer, o profissional não precisa vir de casa. Ele se ausenta do serviço por 60 minutos, né? E aí ele tem um treinamento, ele tem uma qualificação, enfim. No próprio serviço, No próprio local de trabalho. Exatamente. Isso é importante, porque às vezes o profissional ele está de folga e às vezes tem que vir para a instituição para fazer um curso. É hora do descanso. Né? Exatamente. Então, por isso é que a gente segue essa metodologia aqui. A educação permanente, né? Ela traz essa Então, assim, ao final do ano, ideia. quando a gente vai fazer o nosso levantamento, a gente tem uma média de 2.900 profissionais que foram treinados. Isso é muito bom. É gratificante. Muito bem, enfermeira Regina Sá, você nos contou sobre os desafios, né? Desde a época da Covid, quando você assumiu, né? A gerência, aliás, a direção, né? Que já era direção de enfermagem. Após a Covid foi que veio a direção. Até Após então, a Covid. era gerência. Na Covid era gerência. Após Covid mudou para direção. E aí você nos contou esses desafios, né? Muito bem. E essa superação sua e a forma como você trabalha com a sua equipe, né? Muito importante isso. Eu queria agora que você nos falasse um pouco qual é a relação da direção do HGF com as entidades de classe da enfermagem, né? Porém, sindicato, a ABEM, a ASEM, né? Que vai falar um pouquinho da ASEM. Vamos apresentar aqui o nosso livro também, tá? Mas eu queria que você falasse primeiro, depois a gente apresenta aqui as coisas. Bom, a nossa relação ela é muito boa, né? Afinal, elas são entidades de classe mútua, né? Que são da enfermagem, a gente precisa realmente ter essa comunicação mais assertiva, mais próxima, né? Com relação ao nosso conselho regional, né? Ele sempre está aqui, também da mesma forma que sempre precisamos, nós buscamos, né? Nós temos aqui dentro o nosso comitê de ética de enfermagem, que tem, eu acho que mais ou menos uns 20 anos ou um pouco mais, certo? E ele é muito atuante, né? Eu trabalho muito junto deles, né? Porque o hospital escola, né? Deve ter muita pesquisa, exatamente. Muitos estudantes. É o comitê de ética, é vinculado ao Corém, que é sobre a questão ética mesmo. E não é o comitê de ética da pesquisa, de pesquisa, não. Nós temos o comitê, comitê de ética de pesquisa. Tem o comitê de ética de pesquisa. Então tem um comitê que é específico da enfermagem? Tem, de ética que é vinculado ao Conselho Regional. Já há uns 20 anos, né? Então, assim, nós trabalhamos muito próximos, né? Algo que eu posso resolver dentro da direção do tesouro, mas algumas coisas, né, que fogem um pouco, a gente encaminha para o comitê de ética. Com relação à ABEM, né, também muito próximo, nós participamos dos eventos, né? Muitas vezes eles também vêm aqui, né? Inclusive, você pode depois divulgar a jornada. Sim. É interessante. E nós temos na ABEM, a ASEM, né? Academia Cearense de Enfermagem. Nós temos profissionais daqui, né? Que fazem parte da academia, né? Bem. Isso é muito bom, esse vínculo, né? Acho que estreita mais. Da mesma forma, o sindicato também, quando ele busca, né, vir à direção para alguma informação, enfim,
quando os profissionais buscam o sindicato, nós sempre estamos abertos, né? Eu sempre digo que a gente está numa posição gestora, a gente sempre tem que trabalhar dentro da lei. Sempre digo, eu trabalho dentro da lei. Então, nós temos o nosso código de ética, que nós temos que seguir, né? Enfim, todas as normas e rotinas que a gente precisa seguir. Então, a gente tem uma relação muito boa mesmo. Maravilha. Pois muito bem, enfermeira Regina Sá. Você falou da Academia Cearense de Enfermagem, a gente tem aqui o livro da Academia Cearense de Enfermagem, eu acho que já tem no acervo, né? Já do tem. HGF. Sim. Para quem não conhece, quem quiser saber um pouquinho mais da Academia, que é um livro que conta a história. A Academia ela começou em 2011, nós estamos fazendo esse ano 15 anos de Academia Cearense de Enfermagem, tá? Hoje nós temos 21 cadeiras ocupadas, e são 50 cadeiras, tá, na Academia Cearense. E temos também programas gravados na TV A100, tá, sobre o histórico da Academia Cearense de Enfermagem, que é a entidade talvez mais recente que a gente tem aqui no Ceará. Lembrando que é a primeira academia do Brasil, né? No Brasil só tem academia de enfermagem no Ceará, a Academia Cearense de Enfermagem, nós somos vanguarda nisso. Tá? E que um dos objetivos da Academia Cearense é a gente ser guardiões da história, da nossa história. Tá? A história da enfermagem no Ceará. Eu digo que todo profissional da enfermagem tem que conhecer essa história. Tem que conhecer. A gente só constrói um futuro se a gente souber do nosso passado e do nosso presente. Então, todo aluno, todo estudante, todo profissional da enfermagem precisa conhecer essa história. Eu sou muito de preservar a história. Exatamente. Essa é a ideia, né, da Academia Cearense de Enfermagem. Nós temos também um museu, Museu da História de Enfermagem. O museu hoje ele funciona lá na Universidade Estadual do Ceará. Também quem quiser visitar o museu, está aberto lá, visitação. Você marca, né, tem a secretária, você marca para visitar muitas escolas de enfermagem, não só de Fortaleza, mas do interior do estado, estão visitando o museu, né, que se encontra lá na escola. A ACEM hoje ela está nas instalações da ABEM, as duas funcionam no mesmo prédio, tá? Que é ali pertinho para quem não conhece, próximo da Igreja de Fátima, né? No bairro de Fátima, aqui em Fortaleza. E a gente vem fazendo esse trabalho, né? Divulgando também a TV A100. Quem está nos assistindo, veja o nosso Instagram, dê like aí, nós temos Facebook, Instagram, nossas redes sociais, tá? Para dar essa força para a história, como a enfermeira Regina Sá diz, é importante a gente saber da nossa história, principalmente os estudantes, né? Tudo que a gente conquistou hoje veio das nossas, né, enfermeiras, nossas colegas que vieram antes de nós, Lutaram, que lutaram muito, inclusive nesse livro a gente tem um artigo que conta a história do sindicato, conta um pouco a história, né? Essas lutas da enfermagem. E nós estamos chegando agora ao final do programa, infelizmente, né? Chegando ao final do programa. Gostaríamos de agradecer aí a Web Rádio Agir, ao Laboratório de Práticas Coletivas em Saúde e Enfermagem. Agradecer a enfermeira Regina Sá, que nos recebeu aqui, né? Fomos muito bem recebidos aqui no HGF, para levar essa história dela como enfermeira de destaque, para que todos possam conhecer, né? Quer dizer, além do HGF ser um hospital de referência norte e nordeste, a gente também tem uma enfermagem de referência, né, no Hospital Geral aqui do Estado, que é referência para nós e que são destaque. Tá? Então, agradecer também aqui o Felipe, que está aqui no som e no áudio, agradecer a Juliana, que está aqui com a gente também, no apoio logístico, tá? E você quer dizer algumas palavras, né, finalizando aí o nosso programa? Eu queria agradecer, né, a presença, né, de vocês aqui no Hospital Geral. Como eu falei no início, me sinto muito honrada, né, pela sua visita, por essa entrevista, por eu poder contar um pouco a minha história, né?
E é isso, eu queria muito agradecer a todos, que a enfermagem esteja sempre unida, em mãos dadas, lutando e seguindo em frente. Maravilha. Então, gente, até o próximo programa. E para dar aquela força para a TV A100, veja aí o nosso Instagram, dê um like aí nas nossas redes sociais e até o próximo programa. Você está assistindo TV A100, um canal de comunicação digital da Academia Cearense de Enfermagem com a sociedade, criado com o apoio da Web Rádio da Associação dos Jovens de Irajá, AGIR, e do Laboratório de Práticas Coletivas em Saúde, LAPRAX, da US. Acesse e divulguem as redes sociais da A100 e o canal da TV A100 no YouTube.